Hoje a gente vai aprender como mesclar imagens utilizando as máscaras do Photoshop. Essa aqui é a imagenzinha que a gente vai estar trabalhando hoje. A gente vai se focar na personagem, a gente vai aprender a utilizar as máscaras para fazer esses recortes. Aqui a gente tem um cabelo, e cabelos são coisas bem complexas ainda de recortar, mas eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode utilizar os canais e as máscaras para estar conseguindo fazer esse recorte de uma maneira legal. Aqui eu também não usei o cabelo original da minha personagem, então o cabelo dela é esse aqui, eu acabei unindo com esse aqui para dar um efeito legal ali debaixo d'água. Então a gente vai aprender a fazer isso. Então eu vou começar abrindo a layer da minha personagem aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um recorte bruto, um recorte nessas áreas de linhas mais sólidas, linhas mais marcadas aqui, que é possível recortar com a Pen Tool. Vamos lá. Pen Tool, então, atalho P, ou vir aqui em demarcador e a gente começa o nosso recorte. Gosto de fazer um backup, então eu sempre duplico a minha imagem e deixo um backupzinho aqui. Quando eu estou recortando, eu gosto de recortar alguns pixels já para dentro. Eu sei que algumas pessoas gostam de cortar exatamente na linha e contrair a seleção depois. Eu já faço isso agora no recorte porque eu acho que eu tenho um pouco mais de controle sobre isso. Uma coisa que vocês podem estar fazendo para ganhar um pouco mais de visibilidade nesse recorte é adicionar um ajuste de curvas e subir ele bastante para deixar bem mais clara a imagem, para vocês conseguirem visualizar melhor essas bordinhas. E olha só o que está acontecendo aqui. Como as fotografias elas têm profundidade de campo, algumas áreas da imagem ficam desfocadas. E como que a gente entrega isso para o Photoshop? Como que a gente fala para o Photoshop que essa área aqui está desfocada? Vai ser exatamente usando as máscaras que a gente vai conseguir fazer isso. Porque a gente vai recortar aqui normalzinho, como se não tivesse desfoque nenhum, e depois com a ferramenta de desfoque e com algumas outras ferramentinhas, a gente consegue mostrar para o Photoshop que só aquela área ali tá borrada, que só aquela área ali tem uma profundidade de campo. Olha, aqui nos dedos a gente também está percebendo bastante desfoque aqui nas arestas. Então isso aqui a gente vai corrigir também com a ferramenta de borrar aqui, de desfocar, para deixar um pouco mais realista isso aqui e para respeitar as próprias informações da imagem. E por isso que é importante que quando a gente está recortando essas partes mais desfocadas, que a gente recorte já alguns pixels para dentro. Se vocês perceberem, essas partes mais nítidas e tal, eu recorto quase no limite aqui. E essas partes, né, mais desfocadas eu recorto já uns 2, 3 pixels para dentro, porque quando a gente utilizar a ferramenta de desfocar, isso aqui vai expandir um pouco a nossa seleção. Então a gente já precisa levar isso em consideração no nosso recorte. E aqui nos cílios dela, a gente vai passar por dentro aqui, mas a gente não vai chegar a recortar ainda. Isso porque a gente vai fazer as seleções mais complexas aqui, mais desfocadas, justamente com os canais e com as máscaras depois. E beleza, a gente fechou a nossa seleção aqui, a gente fechou o nosso demarcador. Agora, como que a gente transforma esse demarcador em uma seleção? Eu só dou um Command Enter aqui, eu imagino que deve ser Ctrl Enter no Windows. E agora a gente só precisa inverter a nossa seleção. Então, Command Shift I ou Ctrl Shift I e pronto, a gente inverteu ela. E agora, ao invés da gente só mascarar a nossa modelo, a gente vai salvar essa seleção para a gente conseguir recortar, fazer a seleção do cabelo e daqueles pontinhos que a gente deixou ali, para depois unir essas duas seleções e aí sim mascarar elas. Então como que a gente faz isso? A gente vem aqui em selecionar e salvar seleção. Aqui a gente pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar corpo modelo, né? Porque basicamente a gente deixou só o cabelo de fora. E pronto, ok, ele vai salvar aqui nos canais. E agora a gente pode dar um Ctrl D, que ele vai desativar a nossa seleção. Depois a gente retoma ela.
E agora a gente vai se focar nos cabelos dela. A gente vai recortar esse cabelo com canais, que é basicamente uma técnica que eu já expliquei num outro vídeo meu, mas que é bem tranquila também, de certa forma. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui nos canais e tem que ver qual canal está contrastando mais. Porque basicamente o conceito de máscara é tudo que é preto é escondido e tudo que é branco é revelado. Então quando a gente tem os canais aqui, a gente tem basicamente as informações em preto e branco. Então a gente sabe de uma maneira melhor o que vai ser escondido e o que vai ser revelado na nossa imagem. E por ele aqui, como a gente está visualizando por canais, é comum que algum desses canais aqui tenha mais contraste. Por exemplo, o vermelho tem bem menos contraste que o azul. Então a gente vai utilizar o azul, porque essas informações aqui são quase suficientes já para a gente estar criando a nossa seleção. E agora o que a gente tem que fazer? Eu vou duplicar esse meu canal azul, que é o canal que está contrastando mais aqui. Então botão direito, duplicar, e vou dar um nome de cabelo aqui para ele. E agora nesse canal, né, eu preciso marcar ele aqui, senão ele vai bugar a minha imagem depois. E depois de duplicar esse canal aqui só para o cabelo, a gente vai contrastar isso aqui para estar gerando a nossa máscara. Então como que a gente pode fazer isso? Primeiro eu gosto de abrir os nossos níveis aqui, então a gente pode vir em imagem, ajustes e níveis. E aqui a gente tem essa visualização aqui. E a gente pode estar entupindo os nossos pretos e puxando um pouco os nossos brancos, que isso aqui já dá um início de seleção para a gente. Posso ir puxando aqui até ver um contraste legal. Lembrando que o ideal é que o branco seja quase o máximo possível, assim como o preto. Então a gente vai tentar chegar nisso. Provavelmente a gente não vai conseguir isso só pelos níveis. Então vou dar um OK aqui e agora a gente vem com as nossas ferramentinhas de superexposição e subexposição. Vamos começar com a nossa ferramenta de superexposição aqui para a gente escurecer os nossos pretos. E como que essa ferramenta funciona? Basicamente, ela interpreta o que é mais escuro, quais as informações mais escuras, quais as informações médias, e o que tiver no intervalo escolhido para ela ali, ela vai estar escurecendo, assim como a de subexposição faz o efeito contrário. Eu já vou mostrar para vocês. Então, começando pela superexposição, o meu está configurado aqui em 50% no intervalo de sombras. Isso significa que ela vai estar pegando essas áreas mais escuras aqui. Então se eu passar aqui, por exemplo, vocês estão vendo que ela não pega nas áreas tão claras, pelo menos esse branco máximo aqui eu posso ficar passando infinitamente que ele não vai alterar nada. Então isso dá liberdade para a gente contrastar isso aqui sem se preocupar tanto assim com as áreas mais claras. Então eu posso passar aqui sem pesar tanto a mão, posso até reduzir a minha exposição aqui se eu quiser ter um pouco mais de controle, de limite, e assim eu consigo contrastar esses fios aqui. A gente tem que contrastar os cílios dela aqui, porque a gente não recortou também. E agora a gente volta com a nossa ferramenta de subexposição, configurada em 15% só nos realces. Então ela vai pegar só nos pontos mais claros da nossa imagem, só nos nossos highlights aqui. Então eu venho passando sem muito medo e ele vem clareando aqueles pontos. E olha, eu posso passar no meu preto aqui que ele não faz nada. Então é essa a vantagem de utilizar essa ferramenta. E aqui eu tenho que ter cuidado, porque a gente quer manter um pouco desses fios fininhos e tal. Então eu não posso pesar tanto a mão, senão ele vai apagar todos eles, já que eles são cinza, e um cinza bem clarinho. Isso geralmente é afetado por essas ferramentas. Lembrando que o cinza na máscara significa transparência, então não tem problema alguns fios ficarem cinzas, assim, eles não precisam ficar 100% preto. Por isso a gente não precisa pesar no máximo aqui a mão. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou vir com a minha ferramenta de laço aqui e vou fazer uma seleção só nessa área do cabelo que a gente acabou de utilizar os canais aqui e nos cílios aqui também que a gente vai utilizar essas informações. E eu vou fechar isso aqui. E agora eu inverto a minha seleção, então Ctrl Shift I, e agora eu pinto isso aqui de branco esse resto. Então, Option ou Alt mais o Backspace. E aí ele fez essa marcação aqui. E agora com isso aqui eu preciso unir isso aqui à nossa outra seleção no corpo da modelo. Eu dou um Ctrl e clico no meu canal aqui do cabelo, que ele vai fazer essa seleção aqui da nossa máscara.
Eu vou inverter essa seleção, porque ela está pegando lá fora, então Ctrl Shift I. E agora eu dou um selecionar, carregar seleção, venho aqui no corpo da modelo e dou um adicionar a seleção. E agora a gente tem essa marcação toda aqui, que é do corpo que a gente recortou mais essa área do cabelo. Agora a gente volta para o nosso canal RGB, volta para nossa layer e aqui nessa hora eu gosto de transformar a imagem em objeto inteligente. Então venho com o botão direito e converter em objeto inteligente. E beleza. E agora a gente pode mascarar ela. Então clico no meu íconezinho de máscara e agora a gente tem a nossa máscara feita. Ainda tem esses buracos aqui que a gente tem que sempre estar revisando, então cuidem nas imagens de vocês, que eu já vi vários recortes que o pessoal acaba esquecendo disso aqui, é super comum. Então a gente vai voltar aqui, vai fazer essa seleção. Perfeito, agora a gente dá um Ctrl Enter ou Command Enter, inverte a nossa seleção e pinta de preto aqui. E pronto, a gente tem. E agora a gente tem a nossa modelo recortada. Só que se eu for olhar com bastante cuidado aqui, a gente vê que esse recorte está super nítido, está super marcado assim. E as imagens não são assim, elas têm profundidade de campo, elas têm áreas desfocadas, elas não são tão nítidas assim. E a gente vai ter que corrigir isso. Muita gente gosta de recortar e colocar um pixel de difusão ali, eu acho isso válido também. Aqui a gente vai tentar fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Então primeiro vamos dar uma olhada na nossa máscara. Se eu segurar Option ou Alt e clicar na minha máscara, a gente vê exclusivamente a nossa máscara. Aqui a gente já vê alguns errinhos, então a gente pode utilizar isso aqui para corrigir ela. E para a gente corrigir isso, a gente volta para a nossa ferramenta de superexposição, que ele vai pegar esses pixels de tons médios aqui e escurecer eles. A gente tem que cuidar, esses fiozinhos que estão ultrapassando aqui, é legal deixar, porque ele dá um realismo depois para a imagem e utiliza esses pixelzinhos meio transparentes aqui. Então vamos lá, a gente já tinha observado antes que existia uma profundidade de campo, existia um desfoque natural na nossa imagem aqui para a área dos dedos da nossa modelo. Então a gente vai voltar e vai utilizar aquelas informações para estar corrigindo isso. E como que eu volto a minha máscara? Como eu fiz um backup aqui, eu posso simplesmente ativar e desativar. Mas vou ensinar para vocês de outra maneira, que é justamente segurando Shift e clicando na máscara, ele desativa e ativa a máscara. E beleza, aqui eu notei que eu tenho, não sei, 1, 2 pixels de desfoque aqui. E a gente vai tentar replicar isso na nossa máscara. Então eu vou voltar para minha máscara. A gente vem na nossa ferramenta de desfoque aqui do ladinho. Então desfoque. Só que, ao invés de a gente utilizar essa ferramenta na nossa imagem, como muita gente utiliza, a gente vai utilizar ela exclusivamente na nossa máscara, que vai ser aqui que mora o segredo desse efeitinho, de trazer um pouco mais de realismo para esse recorte e de ser mais uma vantagem da máscara, que também é um processo que não é destrutivo, isso é total positivo para uma manipulação de imagem. Lembrando que eu tenho que selecionar a minha máscara, então eu tenho que clicar ela, que ela tem que estar com esses quadradinhos ali, com aqueles risquinhos em volta dela. E agora com a ferramenta de desfoque, eu venho e passo com cuidado aqui, olha, que ele vem desfocando os meus pixels. Se eu segurar Alt, eu consigo ver isso de uma maneira um pouco mais clara. Olha só. E a gente vai fazer isso até trazer um pouquinho mais daquelas informações que já existiam na nossa imagem. Que todo esse lado desses dedos tinham bastante. Então, quanto mais eu passo, mais desfocado fica a nossa seleção. Tem que ter um peso na mão aqui para a gente não exagerar nisso. A minha resistência aqui está em 25% e isso funciona muito bem para mim. Vocês podem testar que funciona melhor para o caso de vocês. E aqui eu vou passar com bem mais leveza, porque eu não quero desfocar tanto esse lado da mão aqui dela. Aqui um pouquinho, talvez. Vou desativar a minha máscara só para a gente dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. E parece bem ok. E aqui a gente percebe que a gente deu uma comidinha no dedo dela. Eu sei que muita gente recorta imagens utilizando a própria Pen Tool mesmo, só que não utiliza máscaras. E aqui entra o problema de não utilizar máscaras. Por exemplo, se você tivesse recortado essa parte errada de primeiro e não tivesse utilizado máscaras,
você provavelmente teria uma certa dor de cabeça depois para recuperar essa informação. E aqui nas máscaras não, a gente pode só vir com o nosso pincel aqui em branco e pintar essa área aqui que ele recupera aquela informação. Então essa é a principal vantagem de utilizar as máscaras. Ela não é um processo destrutivo. Aqui a gente tem umas informações de pixel preto e a gente pode estar escondendo isso pintando de preto na nossa máscara ou vindo aqui, ó. Eu vou ensinar uma outra ferramenta para vocês, que é essa ferramenta de borrar. Borrar com o meu brushzinho configurado num brush macio, normalzinho. Minha resistência está alta aqui, mas eu acho que vai funcionar. E aqui, com a minha máscara selecionada, eu só arrasto um pouquinho para dentro a minha seleção. E olha só, ele vem escondendo aqueles pixels de novo. Com bastante cuidado, porque a gente não quer um resultado estranho aqui. E como eu tô com um pincel macio, ele também mantém um certo desfoque ali naquela área. Isso é super positivo e aí a gente tem um controle bem maior da nossa seleção utilizando essas ferramentas. Então, vão ser essas ferramentinhas que eu quero que vocês prestem atenção quando estiverem recortando, que são essas: desfoque e borrar e subexposição e superexposição. Vocês provavelmente não vão precisar de muito mais que isso para estar fazendo uma seleção decente. E o que é a profundidade de campo? A profundidade de campo é, dependendo da lente, o que tiver mais longe vai estar mais desfocado, o que tiver mais perto vai estar mais desfocado, depende da configuração do fotógrafo ali. Como a gente sabe que a nossa imagem está um pouco mais desfocada para aquele lado lá para o fundo ali, começa nesse fim do braço dela, começa a desfocar, a gente vai considerar essa informação, a gente vai lembrar dessa informação e a gente vai estar desfocando essa área do braço dela aqui. Então, vou passar aqui com um certo cuidado para estar desfocando essa área aqui. Essa parte de cima eu vou passar um pouquinho menos, porque, pelo que eu me lembro, está um pouco menos desfocado ali. Então, vou passar só como um toquezinho aqui. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, que a gente percebe que tem uma linha, um pixel sobrando ali. E aqui, de novo, a gente vai voltar para a nossa ferramenta de borrar agora. E vocês têm que cuidar para não se confundir com o nome das ferramentas. Uma é borrar e a outra é desfocar. Em teoria, para a gente significa a mesma coisa, mas não. A desfocar ela é bem parecida com o efeito de desfoque gaussiano do Photoshop. Então, lembrem disso. E a borrar é mais no sentido de carregar pixels assim. Então, essa é a diferença principal delas. E aqui a gente vai utilizar exatamente a de borrar e a gente vai carregar um pouco esses pixels aqui para dentro da nossa imagem, já que a gente tem essa linhazinha cinza aqui. E olha só, com bastante leveza na mão, eu consigo levar esses pixels de novo para dentro. E ele já vem dando um certo desfoque, já que o nosso pincel aqui também está configurado como um pincel macio. Beleza. Só que eu indico que vocês utilizem essa de carregar os pixels quando tiver nesses casos, onde tem um ou outro pixel ali que saiu e que não está correto. Agora, quando vocês só quiserem borrar um pouco mesmo, desfocar um pouco mesmo a seleção de vocês, eu recomendo totalmente essa de desfoque, que ela vai funcionar bem melhor, de uma maneira bem mais rápida, sem tanto medo assim, de errar. De novo, vou segurar Shift, vou esconder a minha máscara para eu dar uma analisada no que está acontecendo aqui. E aqui a gente nota que está bem desfocado esse lado esquerdo, aliás, do rosto dela, né? Então, Shift de novo para ativar, desativar, aliás. E eu venho desfocando aqui esse lado do rosto dela. Eu lembro que nesse canto aqui da boca estava bem desfocado. Então, vou pesar um pouco mais aqui. E mesma coisa, esse lado do nariz, vou deixar um pouquinho mais nítido. E mais ou menos assim. Aqui a gente já utilizou máscaras aqui, canais aliás, então ele já mantém um certo desfoque, né? Ele mesmo faz isso, mas a gente pode estar complementando essas seleções que foram feitas pela gente. Agora eu vou voltar aqui e passar um desfoque meio geral no vestido dela aqui, só para ele não ficar tão nítido assim. Eu sei que essa área da direita ali, da esquerda do corpo dela, é mais desfocada, então vou passar por aqui. Que eu posso vir com a minha máscara aberta, então Alt, clique na máscara para a gente visualizar isso de uma maneira mais nítida. Eu vou pesar mais a mão para esse lado do corpo dela aqui e conforme eu vir puxando para a esquerda, eu vou reduzindo o meu peso na mão, porque eu quero deixar essa parte da esquerda aqui
bem mais nítida do que a parte da direita, que foi onde aconteceu esse desfoque na fotografia. E ok, eu acho que a nossa seleção está funcionando bem, pelo menos aqui. Quando a gente colocar no nosso ambiente, provavelmente a gente vai ter que fazer um ou outro ajuste, mas já está funcionando bem. Lembrando que a gente ainda vai adicionar um outro cabelo à nossa modelo original. Então a gente vai ter que fazer esse mesmo recortezinho só nessa área desse cabelo aqui. Mas isso aqui vai ser bem tranquilo e a gente vai utilizar os canais de novo para isso. Agora eu vou importar a minha modelo lá para o meu projeto para a gente começar a visualizar ela no ambiente. Lembrando que o nosso objetivo hoje não é integrar essa imagem aqui, então a gente não vai trabalhar com cores, nem valores, nem nada de ambientação, pelo menos não nesse vídeo, talvez no outro vídeo a gente veja isso. Mas por enquanto hoje a gente vai focar em como que funcionam esses recortes, como que a gente pode integrar uma imagem a outra com máscaras e essas vantagens das máscaras. Foi o que eu utilizei em todos esses elementinhos aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, aqui está bem mais desfocado que essa área da esquerda. Esse desfoque foi feito na mão, foi feito com essas ferramentinhas que eu mostrei para vocês. Então é importante ter essa bagagem, esse conhecimento de ferramentas para que vocês consigam ter essa liberdade na hora de criação, para que vocês consigam exercer a criatividade sem muita dificuldade também. Vou posicionar ela aqui, que é mais ou menos onde a modelo já integrada estava. E agora a gente vai fazer o recorte desse cabelo aqui. Eu só vou dar 2 cliques aqui. E agora aqui o processo é o mesmo que a gente fez recortando o cabelo da nossa modelo. A gente só vai prestar atenção no cabelo, porque a gente não vai utilizar o corpo dela. Então eu venho em canais, vejo qual o canal que está mais contrastando aqui. Se vocês não tiverem essa abinha de canal, é só vir em janela, encontrar canais aqui que ele vai abrir em algum lugar do Photoshop de vocês. Agora eu venho pulando aqui para descobrir qual está contrastando mais. Eu acho que o azul está funcionando melhor, porque ele tira uns pontinhos aqui muito claros. Vamos testar com azul. Beleza, o que eu vou ter que fazer? Primeiro de tudo, duplicar o canal. Então aqui, cabelo, seleção cabelo. E agora ele vai me criar um outro canal. E agora eu tenho que selecionar esse canal. Para isso eu só clico aqui e desativo o meu outro canal. E agora a gente vai abrir os nossos níveis para fazer um primeiro contraste disso. Então de novo, imagem, ajuste, níveis. Ou um Ctrl L se vocês preferirem. E agora eu puxo isso aqui até esse iniciozinho aqui para começar a entupir os meus pretos. E volto com os meus brancos aqui para clarear eles também. Lembrando que eu não posso exagerar aqui para não perder informações depois que eu não consigo recuperar com as minhas ferramentas de superexposição e subexposição. Então aqui é um primeiro contraste, mas sem exagerar e sem pesar tanto a mão, a gente não perder informações, já que isso aqui é um trabalho destrutivo. Acho que algo por aqui tá legal, porque a gente já tem um contraste suficiente e com a ferramenta de subexposição e superexposição a gente já vai conseguir contrastar isso aqui bem legal. Então dou OK, ele contrastou ali e agora com a minha ferramenta de começar com a subexposição. A gente vai clarear esses pontos que estão cinza aqui. Então eu venho passando aqui. Gosto de passar meio de longe aqui para demarcar o limite máximo. Então tipo aqui, toda essa área branca aqui já vai ser tirada da nossa imagem. Então depois eu venho só filtrando, pesando um pouco menos a mão para a gente não tirar totalmente esses fiozinhos bem fininhos, porque eles fazem parte da imagem e a gente quer manter eles. E agora a gente vem com a nossa ferramenta de superexposição configurada em sombras, igualzinho a gente já fez a outra parte do cabelo da modelo. E a gente vem escurecendo isso aqui. O mais importante aqui é que essas bordas aqui estejam, bem contrastadas. Então eu passo bastante elas por aqui, mas também não tem problema que tenha alguns fios cinza, já que cinza é a opacidade na máscara. E aqui no meio eu posso passar sem medo algum, porque aqui tem que ficar preto mesmo. Beleza, a seleção aqui acho que vai funcionar bem, qualquer coisa a gente ajusta ela. E agora que a gente tem a seleção aqui nos nossos canais, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse excesso da nossa modelo aqui, porque a gente não vai precisar dela.
Então, com o meu laço selecionado, eu venho e faço a seleção só no cabelo, só nessa área aqui que a gente acabou de trabalhar. Beleza. Isso aqui, e agora eu inverto a minha seleção e pinto de branco essa área toda aqui. E agora a gente precisa mascarar a nossa imagem. Então, para isso é bem tranquilo, a gente segura Ctrl ou Command e clica aqui no nosso canal e ele vai dar essa seleção para a gente. Agora eu volto para a minha imagem e aqui, antes de fazer a minha máscara, eu vou transformar em objeto inteligente para a gente não perder, para a gente não ter um processo tão destrutivo. E agora eu clico na minha máscara. Como ele criou a minha máscara invertida, eu só dou um Ctrl I e pronto. Agora a gente pode levar ela para a nossa imagem principal. Agora eu vou apagar essa outra aqui. E agora eu vou girar ela aqui e posicionar de uma maneira que funcione bem. Já vou pegar aqui e apagar essa parte do rosto da outra modelo aqui, porque a gente não precisa disso. Então eu clico na minha máscara, seleciono a cor preta e venho com o meu pincel e apago isso aqui. E aqui eu vou posicionar esse cabelo mais ou menos onde eu queria. Na minha modelo anterior, eu tinha deixado ele bem grande por aqui. Então vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Vou deixar ele maior, então. Seguro Alt aqui e Shift e estico ele. Mais ou menos por aqui, eu acho que vai funcionar legal. Agora eu vou aumentar esse cabelo. E agora, clicando na minha máscara, eu posso vir e apagar algumas áreas aqui para a gente começar a mesclar esse cabelo. A gente quer que esse cabelo aqui pareça realista e que pareça ser da própria modelo. Então, vou pintar de branco agora aqui para a gente recuperar esse contorno no ombro dela aqui. A gente não quer que ele ultrapasse do ombro, a gente quer que ele pareça como se estivesse por trás da nossa modelo. Estou pintando de branco aqui, ou fazendo qualquer tipo de seleção que vocês preferirem. Vocês podem recuperar essa informação. E agora, vocês estão vendo que tem uns fiozinhos aqui do cabelo original dela? A gente vai apagar isso também. Porque, como eu falei para vocês, isso aqui a gente não vai utilizar para não ficar tão estranho assim. Então eu venho, clico na máscara da minha modelo e faço uma seleção que pode ser com a própria Pen Tool. Então eu venho desde aqui, mais ou menos, tá mais ou menos por aqui, e seleciono esse cabelo aqui. Agora Ctrl Enter, inverto a minha seleção e pinto de preto. E ok. E aqui ele deixou nítido de novo, a gente pode voltar com a nossa ferramenta de desfoque. Beleza. Aqui esse cabelo aqui a gente pode recuperar um pouquinho aqui, que eu tô vendo que ele tá aberto aqui. E não precisa, pode ser um pouquinho mais para dentro aqui. E agora, como uma dica bônus para vocês, eu vou mostrar como que eu integrei melhor essa cor aqui entre os dois cabelos, né? Já que um tem uma cor totalmente diferente do outro, já que eles estão em dois ambientes totalmente diferentes. O que eu vou fazer aqui, nesse caso, já que a gente não vai integrar toda a nossa modelo no ambiente nesse vídeo, vai ser deixar um pouquinho melhor essa transição do cabelo ruivo dela para esse cabelo um pouco mais escuro debaixo da água do outro. Então o que a gente vai fazer? Com a minha camada do cabelo que a gente acabou de colocar selecionada, eu vou adicionar um ajuste sólido aqui. Esse ajuste vai ser na cor do cabelo da outra modelo, que é mais ou menos por aqui, né? E aqui eu só tenho que jogar esse efeito para dentro aqui. Então, Command Alt G, ele joga para dentro e a gente tem. Só que não é isso que a gente quer, obviamente. A gente quer trocar o nosso Blend Mode para um Blend Mode de cor. Cor ou matiz até. Acho que cor vai funcionar melhor. E aí aqui a gente pode voltar e ajustar essa cor do cabelo aqui. A gente não vai fazer esse efeito pegar em toda a imagem, então o que a gente tem que se concentrar agora é nessa área aqui, que é mais a área da transição. A gente tem que corrigir essa matiz, mais ou menos por aqui, acho que está funcionando bem. E a gente já tem mais ou menos o cabelo funcionando legal aqui. E agora, com a máscara de novo, a gente tem que lembrar, isso é interessante falar, porque a gente tem que lembrar que a máscara ela não existe só para recorte. Ela tem a máscara aqui nos ajustes que a gente coloca, todo ajuste tem uma máscara. Isso dá a liberdade da gente colocar o nosso efeito, o nosso ajuste de uma maneira bem mais localizada. Então, por exemplo, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha máscara, vou vir com o meu pincel em preto e agora eu venho escondendo essa área aqui, ó. E agora ele cria uma transição bem mais suave.
Posso até esticar um pouco mais essa minha máscara. Então, como eu desativei o meu cadeadinho ali, ele abre pra gente editar a nossa máscara. Então eu dou um Ctrl T e eu consigo aumentar isso aqui como se fosse um objeto normal. Então olha só o que eu consigo fazer aqui. Agora eu consegui esticar ela e criar uma transição bem mais suave aqui. E aqui a gente pode ver que tem algumas áreas aqui que a nossa máscara não funcionou perfeitamente ainda. Então, por exemplo, aqui no braço, a gente tem um pixel preto aqui, que talvez até exista na nossa imagem, mas que isso aqui traz uma sensação um pouco estranha. Então a gente pode fazer isso ou vindo aqui na nossa ferramenta de borrar e jogando para dentro, ou nesse caso aqui eu até prefiro, a gente pode vir aqui e fazendo uma seleção aqui. Beleza, fecha minha seleção, então dou um Ctrl Enter e agora eu inverto ela para ela pegar só aqui, que eu acho que ela tá pegando lá fora. E agora eu pinto de preto essa área aqui. Então, com a minha seleção feita, na minha máscara selecionada e com a minha seleção feita, eu dou um Option ou Alt Backspace, que ele vai pintar de preto ali. E agora a gente ainda tem um pixelzinho preto aqui, uns pontinhos pretos. Então o que eu vou fazer é, eu vou vir com o meu pincel em preto, colocar meu fluxo em 100% de novo, meu pincel tá com a dureza 0, então eu passo ele de longe aqui, ele vem escondendo esses pixels. Ele também vai estar desfocando ao mesmo tempo, já que ele está com a dureza bem baixa. Passar aqui para baixo e algo assim, mais ou menos, já vai funcionar bem. Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre uma das etapas da edição de imagens, que é o recorte e uso de máscaras. Espero que vocês tenham entendido o diferencial de utilizar máscaras, que é o de não ter um trabalho destrutivo e o de poder estar voltando sempre que errar, de poder estar trabalhando de uma maneira bem mais localizada. Espero que vocês tenham aprendido algo novo nesse vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, vocês já sabem, pode estar me chamando no Instagram ou até no próprio Discord, que eu vou deixar aqui na descrição. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima. Até mais!